paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui junto com vocês em mais um vídeo, né? Neste momento nós vamos para mais uma reflexão da palavra de Deus, né? Trazemos sempre os nossos vídeos aqui para vocês, louvores que edificam, não é? Que marcaram época, e temos também o nosso quadro Coisas de Casal, não é? Temos também as nossas composições e temos a reflexão da palavra. E hoje nós vamos refletir na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, né? O primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. É bem conhecido esse trecho e eu quero falar para vocês porque hoje nós estamos vivendo dias difíceis, né? Diante das situações, diante das coisas acontecendo, muitas coisas difíceis têm acontecido na vida do cristão e na vida daqueles que ainda não servem a Deus também, que precisam ter um esclarecimento. E a nossa função, a nossa prioridade é pregar a palavra de Deus e mostrar para as pessoas que Cristo é quem salva, que Cristo é quem cura, que Cristo é quem transforma o homem e prepara e leva para o céu. Então vamos ler aqui em Mateus 7:31. Na Bíblia Sagrada, pega a sua Bíblia aí, confira conosco, né? Abra no Novo Testamento, capítulo 7, versículos 13 e 14 de São Mateus, né? Que diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e esses são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Mateus 7, 13 e 14, não é? Então nós estamos vivendo diante de uma situação difícil. Muita gente achando que está vivendo bem, achando que está vivendo uma vida regada de alegria, de felicidade, mas está lhe faltando o principal, que é Jesus Cristo. E nós estamos aí levando a palavra de Deus e mostrando que existem dois caminhos. Não sou eu, Levi Revoredo, ou pastor Levi Revoredo, como você queira chamar, o irmão Levi, que estou te dizendo isso, mas a Bíblia nos garante, através da palavra de Jesus Cristo, quando esteve conosco aqui, e ele explicava e ele ensinava através de parábolas, e ele falava aos seus discípulos, né, aqueles que estavam com ele, e ele dizia que só existem dois caminhos, um que leva ao céu e outro que leva ao inferno. Um que leva ao lugar de paz, onde nós passaremos a eternidade, não é? E outro que leva ao lugar de pânico para as pessoas, que é também para passar a eternidade, porque a eternidade ela existe com Cristo e sem Cristo. E eu digo para você, se você está preocupado em ser legal, em ser bem aceito na sociedade, viverá tempos difíceis sendo seguidor de Cristo, né? Porque a partir do momento que você é seguidor de Cristo, que você começa a pregar a palavra, que você começa a falar de Jesus Cristo, que você começa a dizer que Cristo transforma a vida do homem e leva para o céu, ninguém vai querer te olhar com bons olhos, né? Mas a nossa missão é essa, mostrar que nós somos seguidores de Cristo, que nós estamos levando a palavra de Deus, que nós mostramos que Ele veio ao mundo, deu a sua vida por todos nós, morrendo crucificado na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está ao lado do Pai, aguardando o momento de ser convocado, né, a vir buscar, a vir arrebatar a sua igreja. Porque significa seguir uma via estreita. Disse Jesus: entrem pela porta estreita, pois larga e espaçosa é, ou espaçoso é o caminho que leva à perdição, não é? Mais apertado é o caminho que leva à vida eterna, e poucos são os que entrarão por ele, e poucos serão os que seguirão a ele. O caminho é apertado, muitas vezes nós temos que andar com um pé em cima do outro, porque não tem espaço para se andar, porque no mundo tereis aflições. A Bíblia, a palavra de Deus,
ela nos garante isso. Ela não diz que nós seríamos aqui ou viveríamos aqui uma vida de muita coisa boa, de muita felicidade, de muitas coisas materiais, mas ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim ele falou. Então nós sabemos que a vida aqui é passageira, é no máximo 70 anos, 80, não é? Porque a Bíblia nos garante lá em Salmos 90, não é? Que a vida é até os 70, depois dos 70 é canseiro e enfado. Alguns, pela sua robustez, né, eles chegam aos 80, mas depois dos 70 é canseiro e enfado. Então é um curto período de tempo e nós temos que estar prontos, preparados para irmos morar com Deus. E o caminho é estreito. Há duas portas e dois caminhos que podemos tomar na vida: o estreito e o largo, o que leva ao céu e o que leva ao inferno, o caminho que leva a Deus e o caminho que não leva a Deus. E se não leva a Deus, leva ao adversário das nossas vidas, Satanás. E você vai querer passar a sua vida eterna sofrendo no lago de fogo, onde você estará tendo tormentos? Não. Nós queremos estar a vida eterna ao lado de Cristo, louvando e bendizendo o seu santo e maravilhoso nome e aproveitando das coisas boas que Deus tem para todos nós, né? E quando lemos como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, isso significa que devemos ser, num sentido tosco, intolerantes, não é? Muitas vezes nós não toleramos coisas que o mundo nos oferece, né? Que às vezes aos olhos do homem até parecem ser bom, mas no seu fim levam ao caminho do mal, levam às coisas ruins, não é? O que significa ser intolerante? Não significa que devemos ser hipócritas, arrogantes, uns sabem tudo, né? Donos da verdade. Não. Significa que seremos servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, que levaremos a palavra que está escrito na Bíblia Sagrada para aqueles que necessitam, dizendo que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo prepara o homem e leva para o céu. Aliás, Deus faz tudo isso através do seu Filho Jesus Cristo, né? Que também é Deus, porque nós cremos na Trindade. E a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, isso não significa que devemos ser hipócritas, isso não significa que devemos ser arrogantes, isso não significa que possamos dizer que sabemos tudo, não é? Mas devemos ser humildes, ter humildade para compartilhar a verdade de Deus com os outros, mas devemos reconhecer que há um só caminho específico que devemos trilhar para chegar ao destino particular. É muito simples. O caminho apertado, mas que conduz à vida eterna. O caminho apertado, mas que nos leva ao autor e consumador da nossa fé. Aquele que nós pregamos, aquele que nós falamos que está voltando, aquele que está bem pertinho de vir buscar a sua igreja. Muitos não acreditam, mas é uma verdade. Porque nós estamos sempre falando aqui no nosso canal, nos nossos vídeos, né? E no final nós dizemos: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Jesus Cristo está voltando. Então, Ele está às portas. Nós estamos vendo os acontecimentos, né? Tudo que está ocorrendo e nos mostra que estamos já próximo do fim. Então, você deve escolher. Existem dois caminhos. Existem duas portas, não é? O caminho que leva a Deus e o caminho que não leva a Deus. A porta que leva a Deus, o caminho que não leva a Deus. Então, escolha o caminho da verdade. No entanto, quando se trata das questões mais importantes da vida, como onde passaremos a eternidade, pessoas vão dizer o seguinte: bem, creio que todos os caminhos levam a Deus, desde que a pessoa seja sincera, né? Desde que a pessoa seja bonzinho, desde que a pessoa esteja fazendo bem. Muita gente pensa desse jeito.
Lógico, você tem que ser uma pessoa do bem, você tem que estar fazendo bem ao seu próximo, você tem que amar ao seu próximo, porque o maior mandamento e o primeiro de todos eles é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo, né? Amar os seus inimigos, mas não é só isso que te leva ao céu. É ter fé que Jesus Cristo veio ao mundo, que Ele deu a sua vida por todos nós, para que nós pudéssemos estar aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que colocar a sua fé em ação, você tem que ter fé. Mas Jesus disse, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que entram por ele. Então nós temos que levar a palavra de Deus para as pessoas, para aqueles que necessitam de Jesus Cristo. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, pode saber com certeza que será bem-vindo no céu. A nossa meta é chegarmos ao céu. A nossa meta é estarmos preparados para o arrebatamento da igreja ou sermos chamados por Jesus Cristo, né? Mas se tomou um caminho largo, um caminho diferente, a porta larga, a estrada popular, como se diz, a estrada ultralegal, ela vai levá-lo à destruição. E vai ser tarde demais naquele dia final. Então aceite a Jesus Cristo como Salvador, declare a Ele como Salvador da sua vida. Diga: eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo, eu quero escolher o caminho estreito, o caminho que leva ao céu. Eu quero reconhecer o sacrifício de Cristo que Ele fez por mim lá na cruz do Calvário. Aceite Jesus Cristo como Salvador. Fique com essa reflexão neste momento. Escolha o caminho certo que te leva ao céu, porque só existem dois caminhos, um que leva ao céu e outro que leva ao inferno. Então que Deus vos abençoe e não esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Se você gostou dessa reflexão, se você gostou dessa palavra, não é? Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber nossas notificações e nos ajude a levar a palavra de Deus àqueles que necessitam, àqueles que precisam ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de verdade que alegra o nosso coração. Que Deus nos abençoe.